Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui da Olimpíada Brasileira de Física. Você tem acompanhado que a gente está resolvendo as questões dessa prova e eu espero que essa possa ter sido mais uma questão que você tenha acertado. Mas se você não entendeu muito bem como acertou ou como de repente possa ter errado essa questão, a gente vai resolver com bastante calma para que você possa aprender um pouquinho mais sobre o tema do trabalho, potência. Então esse é um tema acho que bem legal para que você possa estudar bem. Então, se você não está inscrito aqui, se inscreve, nos ajude, mande uma mensagem aqui também para poder nos ajudar a continuar fazendo esses vídeos por aqui. Então, a questão número 2, do nível 2 da prova, falava que Minas Gerais é famosa por suas montanhas. Em virtude disso, várias de suas cidades possuem muitas ladeiras, como subidas muito íngremes. Então, essas são. Ele já começa a te dar algumas informações aqui importantes, que a gente está falando de subida. Então, quando a gente fala de subida, está relacionada à energia potencial gravitacional. Então, já começa a desconfiar por aí. Por isso é comum encontrar nas ruas zigue-zagues. Então, ó, você está vendo que aqui ó, a ruazinha começa, ele vai por aqui, depois ele vem por aqui e ele vai em zigue-zague. Então, ele faz esse caminho por aqui. Que começa na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, como mostra na figura. Esse arruamento foi construído em 1894 para dar acesso ao bairro, sem criado na Vila Nova de Lima. É um exemplo original da utilização de rampas em formato de zigue-zague para reduzir o impacto das ladeiras com forte inclinação. Então aqui é uma baita de uma ladeira, e aqui você está percebendo que eles vão aqui também por forma de escadas, né? Então, sua concepção facilitava o tráfego de moradores e possibilitava a passagem de tropas de bull com carregamentos, meio de transporte utilizados na época. Hoje o arruamento em zigue-zague é considerado um dos maiores atrativos turísticos urbanos do município, estando entre os símbolos que representam um cartão postal da cidade. Então, beleza. Então, há duas formas de você chegar nesse ponto até o ponto mais alto aí dessa via aqui, dessa rua. E na forma do zigue-zague, e aqui passavam aqui transportes de alguns animais, de burro com carregamentos, e também se você de repente quisesse ir um pouquinho mais rápido, aqui você ia pelas escadas, né? Então, observe na figura as escadas laterais, logo é possível percorrer a ladeira tanto pelas escadas quanto pela rampa. Tá bom, isso aí eu acho que o aluno não tinha nenhuma dificuldade em entender essa figura e também aquilo que estava dizendo aqui no enunciado. Considere que um atleta em treinamento consiga subir tanto pela escada quanto pela rampa com a mesma rapidez. Isso é bastante interessante, por quê? Porque isso fala pra gente que ele está com a mesma rapidez. Isso vai ser fundamental na hora que ele estiver fazendo a pergunta para ele. Ou seja, ele está com a mesma velocidade. Então, eu posso considerar aqui que, de repente, o movimento dele está com essa mesma velocidade, tanto para subir pelas escadas, quanto para subir também pelo zigue-zague. Então, ele faz com a mesma velocidade. E faz seu exercício agarrando um mastro de massa M, sejam WE e PE, o trabalho que o atleta realiza sobre o lastro, e P a energia, a potência, né? Por tempo que ele transfere para o lastro quando ele sobe pela ladeira da escada. Então aqui a gente pode fazer algumas considerações que eu acho que vão ser importantes para a gente. A gente pode considerar, por exemplo, que a velocidade aqui desse lastro aqui com que ele está subindo, ele está com velocidade constante. Eu acho isso bem importante, por quê? Porque daí, quando a gente define isso aqui, que ele está com velocidade constante, a gente pode falar que a somatória dos trabalhos, a força, é igual a somatória dos trabalhos, né? É igual à variação da energia cinética. Então, se eu considerar aqui definindo como padrão que ele está com velocidade constante, a energia cinética dele vai ser zero. Estou considerando aqui que ele está com a mesma velocidade ao longo dessa subida. Isso significa que o trabalho realizado pela força aí do rapaz que está levando, mais o trabalho da força peso, tudo isso tem que dar zero. Como o trabalho da força peso aqui, né, o trabalho realizado por rapaz, posso colocar que é menos o trabalho da força peso. Como esse lastro que ele está levando é dado tem uma massa M, e a gente pode considerar uma gravidade G, e uma altura com que ele vai subir H, eu posso dizer que o trabalho realizado pela força F depende da massa do lastro, depende da gravidade, aqui como a gente colocar aqui que é menos, né? Porque como há uma subida, menos mgh. Então, o trabalho realizado aí pela força do rapaz é dado por mais mgh. Lembrando que esse menos com esse menos vira mais na hora que a gente matematiza isso, né? Menos com menos vira mais.
Então, o trabalho realizado pela força, e aí ele chama isso de WE, né? Tanto o WE que é feito aqui pelo rapaz pelas escadas. Veja, ele usa uma massa M, né? Ele está sobre a mesma gravidade G e ele sobe uma altura, aqui ele chama de H. Não, ele sobe uma altura aqui que é desse ponto onde ele começa, aqui as escadas, até o ponto mais alto, depende da altura apenas. Então, pelas escadas, eu vou ter um WE que vai ser dado como MGH. Acho que isso é bastante tranquilo de enxergar, porque como depende apenas dessas três variáveis, que é a massa do lastro, a gravidade e a altura, só essas três variáveis vão ser influenciadas. Agora, quando ele faz pelo zigue-zague, e aí a gente chama isso de WR, ele também vai ter uma massa M, uma gravidade G e uma altura H. E essa altura, se eu pensar apenas na altura, se eu marcar o ponto onde eles iniciam a trajetória aqui, vou marcar referências para isso. Eu vou pegar um ponto aqui, que foi onde ele começa a sua trajetória. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Imagine que aqui é a minha referência, tá? Eu comecei a minha trajetória pelo zigue-zague aqui, nesse pontinho. No ponto aqui, eu vou marcar um pontinho. E ele começa pela sua trajetória aqui ou aqui, tá? Então, as escadas começam por aqui. E eles vão até o ponto mais alto. Então, o ponto mais alto aí dessa subida que a gente está estudando como se fosse aqui. Seja pelas escadas ou seja pela rampa, acho que não é aqui muito bem, né? Não vai ficar voando aqui, né? Deixa eu fazer aqui mais embaixo, de verde aqui. Então, até esse ponto aqui que ele está fazendo, ele está sobre a mesma altura. Então, a altura dele em relação a essa figura é a mesma, seja por aqui ou seja por aqui. Ó. Então, aqui as alturas deles com que eles vão subir é a mesma. A gente pode discutir a relação da distância. Com certeza, esse aqui anda mais, indo pela escada aqui, eu vou andar muito mais do que... indo pela rampa, eu vou andar muito mais do que indo pelas escadas. Mas em relação à altura, imaginando que isso aqui é um ponto e um outro ponto, eu vou estar sobre a mesma altura dele em relação ao nível do chão. Então, eu posso dizer, já nessa situação, que ambos aqui têm o mesmo trabalho. Então, a gente pode já começar a falar aqui que o WE, né, que é o trabalho realizado aqui pela pessoa que está carregando esse lastro comparado com o trabalho que é realizado, feito pelo lastro sobre a rampa, é o mesmo. Porque a massa é a mesma, a gravidade é a mesma e a altura com que eles sobem é a mesma. Maravilha. Porém, tem um segundo ponto que a gente fala da potência, né? A potência, como eles vão aqui fazer essa trajetória com velocidade constante, a gente pode dizer que o trabalho deles, né? Vamos colocar assim, ó, que o trabalho realizado na escada é o mesmo trabalho realizado pela rampa, certo? A gente sabe que trabalho pode ser uma forma de calculado como potência vezes o tempo. Isso é um tema acho bem legal de a gente colocar, potência vezes o tempo. Tá. O que eu posso dizer por isso, né? E aí a gente vai matar os exercícios aqui a partir disso. Porque, veja, se você for pela rampa aqui, você gasta mais tempo do que se você for pela escada. Então, eu posso considerar que o tempo gasto pela rampa, ele é maior do que o tempo gasto pela escada, certo? Então, o tempo, vamos até colocar uma referência aqui, o tempo gasto na escada é pequeno, comparado com o tempo gasto numa rampa. Agora, veja, para que isso seja possível numa igualdade, a potência pela rampa tem que ser maior do que a potência aqui, não, é o contrário, né? A potência pela rampa tem que ser menor do que a potência desenvolvida pela escada. Por que eu digo isso? Para que haja um equilíbrio aqui, minha gente. Ó. Se a potência da escada é maior multiplicada por um termo menor, é a única possibilidade que eu tenha para que uma coisa que é uma potência dissipada aí pela rampa sendo menor multiplicada por um tempo maior, aqui comparado com o tempo da escada. Então, eu não posso multiplicar duas coisas grandes para ter duas coisas pequenas como resposta. Para que se mantenha uma igualdade, um dos fatores tem que ser maior
e o outro tem que ser menor para que haja esse equilíbrio. Então eu posso dizer escancaradamente que a potência dissipada aí na escada ela é maior do que a potência aí dissipada pela rampa, na hora que ele vai fazer esse movimento. Então, quando você encontra isso, a gente já classifica essa que vai, a potência tem que ser maior. Então, ó, a energia por unidade de tempo, porque veja, como eu demoro mais para ir pela rampa, eu vou ter eu tenho um tempo maior, eu tenho uma potência um pouquinho menor. Como é que eu tenho que fazer rapidamente esse gasto de energia, né? A potência aqui tem que ser grande, né? Então aqui é a relação. Então o que a gente pode dizer? Que ambos são iguais aqui, né? Então a gente diz que o trabalho realizado pelos dois é o mesmo, tanto o trabalho pela escada quanto o trabalho pela rampa é igual, e a potência aí de cada um deles vai ser diferente. E aí como vai ser diferente? Como esse aqui tem uma potência maior, eu tenho um tempo menor para subir essas escadas, e principalmente por causa dessa fala. A velocidade com que ele sobe é a mesma, tanto pela rampa, tanto pela escada. Se ele tem a mesma velocidade, conforme eu tenho mais distância, eu gasto mais tempo, né? Então aqui eu posso garantir para você que essa alternativa é a alternativa, ó, então o W, né, que é o work de trabalho da escada é igual ao trabalho da rampa, e a potência pela escada é maior que a potência pela rampa, a gente chega na alternativa C. Espero que você tenha entendido esse processo, que tenha compreendido passo a passo. Ficou alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui para que a gente possa esclarecer qualquer ponto que possa ter ficado obscuro para você. Beleza? Mais uma questão aqui da UBF 2022. Dá um like nesse vídeo aqui e também se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários. Beleza? A gente vai continuar aí. Eu prometo fazer para nesses dias vários exercícios ainda sobre a UBF que é 2022.